Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma semana que começou com a atuação da massa de ar seco no centro-sul do Brasil. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade, inclusive, não só em áreas do sul, do sudeste, mas em partes do nordeste também. Enquanto isso, a zona de convergência intertropical mantém a nebulosidade na faixa norte do país e o tempo continua muito instável. Durante esta terça-feira, o tempo firme ainda vai ser destaque em todas as áreas claras do mapa. Não há condição de chuva. Pela manhã, até pode ter aquela formação de neblina, de névoa úmida, que muita gente até confunde com chuva fraca. É comum durante esta época do ano, principalmente com baixas temperaturas pela manhã. Mas à tarde esse fenômeno vai se dissipando, vai dando lugar àquele céu claro, céu azul de outono também e o predomínio do sol. Tem condição de chuva nesta terça-feira em partes do Nordeste e principalmente na região Norte, em que ainda são esperados volumes entre 20 até 50 milímetros, especialmente em áreas do Amazonas, de Roraima, do Amapá e também no noroeste do Pará por conta da ZCIT. As instabilidades tropicais mantêm o tempo instável, a formação das nuvens carregadas, principalmente por conta da combinação entre calor e umidade. Então tem essa formação das nuvens e as pancadas de chuva. Agora, falando das temperaturas, o frio continua sendo destaque, vai avançando pelo centro-sul do Brasil, principalmente em áreas do sul, do sudeste, mas começa a chegar também em áreas do centro-oeste. Falando das capitais primeiro, mínima prevista de Curitiba, de 12 graus em Curitiba na manhã desta terça-feira. Mas a gente destaca algumas outras cidades que devem ter temperaturas bem mais baixas na manhã desta terça-feira, inclusive não se descartando a ocorrência para geadas. Especialmente aqui em General Carneiro, o dia deve começar com 1 grau, Caçador em Santa Catarina também com 1 grau. Mas esse frio, como eu já comentei, está avançando pelo sudeste também. E o destaque é o sul de Minas Gerais. Em Monte Verde, uma temperatura mínima de 2,5 graus na manhã desta terça-feira e pode cair a temperatura de forma acentuada, inclusive nas áreas produtoras de café. É uma grande preocupação a ocorrência de geadas. O café que, inclusive, já está sendo colhido no sul de Minas Gerais, na Alta Mogiana também, e tem essa queda na temperatura. Na manhã desta terça-feira, em Caldas, o dia pode começar com apenas 2 graus. E não se descarta a ocorrência da geada, assim como também em São Sebastião do Paraíso, com mínima prevista de apenas 4 graus, já é uma temperatura suficiente para a ocorrência de geadas e que pode atingir algumas áreas produtoras de café. No entanto, vale ressaltar que a preocupação é muito pontual, somente nas áreas de relva, esse café com essas áreas mais expostas, nas áreas de baixada. Então é sempre uma grande preocupação para os cafeicultores que fizeram o plantio desse café nas áreas de baixada. Então a temperatura cai mais. Então lembrando, na manhã desta terça-feira, friozinho em Caldas, friozinho também em São Sebastião do Paraíso, não se descartando a ocorrência de geadas, mas de forma fraca, de forma pontual. Por enquanto, não será uma massa de ar seco, de ar frio muito abrangente comparada aos últimos 3 anos, em que tivemos aqueles fortes episódios de geadas queimando muito o café em uma área muito abrangente do sudeste. Então, agora, esse friozinho desta semana, ainda muito pontual aqui no sul de Minas Gerais, mas vale esse alerta para os cafeicultores da região. No período da tarde, a temperatura vai subindo, não esquenta muito ainda no sul do Brasil, com máxima de 23 graus em Porto Alegre, no sudeste também aqui máxima de 23 em São Paulo, diferente de áreas aqui do centro-oeste, em Brasília já pode fazer 28 graus e principalmente áreas mais ao norte do país, mesmo com a condição de chuva, o calor continua com máximas passando facilmente dos 30 graus. Durante esta terça-feira, na cidade de Alegrete, não há condição de chuva, mínima de 10 graus, máxima de 24 à tarde. Em Marília, no interior de São Paulo, o dia amanhece frio também, à tarde máxima de 26. Em Correntina, na Bahia, muito calor, logo pela manhã, mínima já de 20 graus, à tarde pode passar dos 30. Em Coari, no Amazonas, apesar da chuva, aquela sensação de abafamento, com máxima de até 29 graus. No decorrer desses próximos dias, ao longo de toda esta semana, pouca coisa deve mudar na distribuição da chuva.
Ou seja, um tempo muito seco ainda vai ser destaque no centro-sul do Brasil, partes também aqui do Nordeste com destaque para a Bahia. Por enquanto, um tempo muito seco, continua a preocupação com os baixos índices de água no solo, também com o aumento do número de focos de queimadas. A chuva mais organizada principalmente na região norte, mas pega também partes aqui do Maranhão, o norte do Piauí, até mesmo no Ceará, mas os maiores acumulados, passando até dos 100 milímetros, devem ser registrados no Amazonas e também em Roraima.